Grande, tudo bom? Um anseio dos empreendedores sempre bateram na minha porta e perguntaram bem assim: ô Douglas, eu consigo ter mais lucro? Ou a minha empresa não está dando lucro? Ou eu quero sair desse buraco, entendeu? O que é a nossa intenção aqui? É para pegar esse empreendedor para que ele saia, ele não seja refém, não fique atolado no trabalho, onde ele consiga ter mais lucro ou tenha lucro, que às vezes a pessoa não tenha lucro, e trabalhe menos, para ele não ficar no refém de si mesmo. Essa que é a intenção. Primeira coisa, né, são as indagações que a gente tem que fazer todos os dias. Por que o empreendedor, você olha aquele empreendedor que começa pequeno e vai morrer pequeno, e tem aquele empreendedor que começa pequeno e ele cresce. É a primeira indagação. Primeira indagação que o empreendedor ele tem que fazer. Se ele entender, fazer essa indagação, ele começa a visualizar o seguinte: poxa, se aquela pessoa começou pequeno e tá lá pequena, aí começa, alguém assim, aquele bichinho, né? Eu tenho um exemplo que eu gosto de dar, quando você vou pegar uma cabeleireira, por exemplo, uma cabeleireira, pode ser uma manicure, pode ser uma esteticista, ela só consegue visualizar: eu sou esteticista, eu sou cabeleireira e me vejo como cabeleireira. Ela não consegue se ver como empreendedora, porque quando a pessoa é empreendedora, ela vai além, ela consegue melhorar o seu serviço, ela consegue ter uma gestão dentro. Por isso que as pessoas se destacam. O empreendedor, né, aquele que começou, aquele profissional que realmente quer aplicar a gestão, daquele profissional que ele só pensa naquilo. Essa que é a grande diferença. Por que eu gosto de começar nessa indagação, né? Sempre quando eu converso com as pessoas, né, assim, vamos pensar? Vamos ver o que dá para a gente raciocinar, às vezes as coisas que você não consegue visualizar. É o seguinte: você se vê como empreendedor? Aí eu devolvo a pergunta: você se vê como empreendedor? E a pessoa fala bem assim para mim: ô Douglas, sim, eu consigo me ver como empreendedor, porque eu abri o meu negócio, coloco uma pessoa para trabalhar para mim e fico em casa. Ou melhor, fico delegando. Será que é assim? Por que eu falo isso? Eu, como contador, ou com uma outra profissão também, o contador, ele precisa estudar para ser contador. Um advogado, ele precisa estudar para ser advogado. Porque o empreendedor, ele não precisa realmente estudar para ser um grande empreendedor, para ser um profissional, ou melhor, ser um gestor de sucesso. Por quê? Sempre eu faço essa indagação, porque a pessoa simplesmente ela pensa que abrir um negócio por si só já é a cereja do bolo. Então eu simplesmente fiz um curso, né? Fiz um curso aqui, abri o meu negócio e eu sou empreendedor. Não. É por isso que as empresas acabam quebrando. Eles quebram ou ficam rodando, né? Fica ali, correndo atrás do rabo. Não pode ser dessa forma. O que a gente tem que fazer, né, nesse caso? A gente pega o caso dessa cabeleireira que eu dei o exemplo anterior. Ela estudou para ser cabeleireira. Ela fica focada ali. E se a gente não olhar para dentro do negócio, não aplicar as boas técnicas, as boas práticas, a gente não consegue ter o resultado. A gente não consegue ter o nosso retorno. Outra situação também que eu vejo quando a gente fala sobre empreendedorismo, sobre dar lucro, é o profissional liberal também, que eu considero como empreendedor. É aquele... Agora o exemplo vai ser diferente. Vai ser o advogado que ele estudou, ele simplesmente abre o seu negócio e fica preso naquilo ali, não aplica gestão. E aí a sensação que ele tem, que é uma discussão que eu escuto sempre,
que ele é empregado de si mesmo. Quando eu falo isso, eu me lembro daquele meme do Agostinho Carrara. Eu sou empreendedor, eu sou patrão de mim mesmo. Se eu mandar embora, quem vai me mandar embora? Em suma, você fica naquele dilema ali e não consegue responder. Isso assim, é um problemão, coisa que as pessoas confundem muito. Eu sou um bom profissional, né? A gente já viu muito, poxa, fulano de tal abriu tal negócio. Eu gosto muito da área de estética, né? De beleza. É uma ótima cabeleireira, faz bem o serviço dela, mas quebrou. Então, ser um bom profissional não é um bom empreendedor. Então, a gente tem que dividir isso. Tem porque eu já escutei assim, com muita arrogância de algumas pessoas falando o seguinte: não, eu sou ótimo, minha agenda está lotada, eu estou ganhando dinheiro. Será que está ganhando dinheiro? Aí eu pergunto, será que está ganhando dinheiro? Na minha concepção, eu já vi pessoas que ficam ali trabalhando, se matando, no final da vida praticamente pagou as contas e não consegue tirar um mês de férias. Vou afirmar para você que além de você lucrar mais, você vai trabalhar menos, você vai ter tempo para tirar férias, você vai ter tempo para estudar, você vai ter tempo para fazer aquelas coisas que você não conseguia, aplicando gestão no seu dia a dia. Por quê? Um pequeno negócio, ele só sobrevive se ele tiver gestão. Eu não gosto muito do papel, mas se a pessoa der o primeiro passo e ter esse controle na mão, depois ela acabar controlando o resto por alguma planilha ou aplicativo, aí se ela começa a ir para frente. O empreendedor, ele tem a mania de entrar de cabeça no que ele faz, entregar o bom serviço dele, entregar o melhor dele. Ele esquece de gerir. Hoje, a gente está nesse programa aqui, a ideia é o seguinte: que a gente possa aplicar gestão ponta a ponta. E aí é o seguinte: se você quer ser um empreendedor simplesmente para ter vários empregados, de você ser o gestor deles e não ver as coisas rodando, eu falo mesmo, primeiro você tem que colocar a mão na massa. Primeiro você tem que fazer as coisas acontecerem. Por quê? É assumir a gestão do seu negócio no primeiro momento. Aí sim, depois que você assume a gestão do seu momento, aí é o momento de você colocar pessoas sim qualificadas, que possa ser no seu financeiro, que possa ser a sua secretária, e aí você consegue tirar suas férias, que eu falei. Aí você começa a ter lucro e ter tempo para você gerir.